Ataque, contabilidade e auditoria. Confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender as necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque, contabilidade e auditoria. Talvez seja o momento mais difícil de nossa vida. O lar já não tem mais treinamento desse área diário, já não tem um abraço, um sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, vai passar. E logo vamos sair dessa mais fortes e conscientes. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, bonitão, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Qual o médico você pode mandar? Negócio de fortalecer a sua marca? Então, obviamente, entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com a equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite nosso site www.santospress.com.br. Para mais informações, atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. É perfeito pra viver. Máquina é a tua harmonia. Nós sempre também você. Lava, pega, passa, conseguimos magia. Cuida de você, que você curte a vida. Máquina é a harmonia. Acesse e conheça acima-da-loteria.com.br. Sabe por que as pessoas preferem o médico? É que ela, além de consultas e exames, ela promove a saúde e o bem-estar com ações que transformam a sua vida. Com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Promed é o plano para você viver mais, melhor. Consulte o seu corretor e contrate o plano que mais cresce na nossa. Com a Promed, você pode falar. Programa Sem Pauta. Oferecimento praticário do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Sem Pauta desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Estamos começando aqui mais um Sem Pauta, sempre com muita informação, com entretenimento para você. E para começar muito bem o programa, a gente já coloca já o nosso WhatsApp. É a forma que você tem aí de participar aí do nosso programa, mandando a sua pergunta, sugestão, crítica. Não deixe de interagir conosco, estaremos aqui até às 20 horas, né? Então tá aí na tela, 991230237, 991230237. Estamos também ao vivo aqui no Facebook, né? Você podendo acessar aqui e acompanhar o programa no Facebook. Tá aí na tela, facebook.com/programa Sem Pauta. E não deixe também de acompanhar a gente aqui. Se por um acaso você perder alguma parte do programa, ou se por um acaso você quiser ver o programa na íntegra, faz o seguinte, acabando aqui, vai lá pro nosso canal do YouTube, bota na tela aí, canal do YouTube nosso aí, ó, tá na tela, programa Sem Pauta, procura lá no canal do YouTube, nosso canal, Programa Sem Pauta, o programa vai estar na íntegra lá, aguardando você lá para nos assistir depois de forma integral, tá bom, gente? Então não esqueça, participe conosco aqui, muita informação com entretenimento até às 20 horas, 8 horas da noite, com os nossos convidados sempre muito especiais. A gente vai começar então o nosso bate-papo aqui com ele, comentarista nosso aí de todas as quartas-feiras, né? Aliás, feliz da vida com o seu Palmeiras, que daqui a pouco entra em campo, né? Quartas de final do Campeonato Paulista, ele está aqui esperançoso, acabando o programa aqui, ele já vai colocar, já vai se enrolar na sua bandeira, né? E segundo ele, desse ano não passa o Mundial do Palmeiras. Ronaldo Ferreira, seja bem-vindo mais uma vez ao Sem Pauta, Ronaldo.
Boa noite, Rogério Amador. Boa noite à nossa convidada, que você irá fazer a apresentação, não farei satisfeita, tá? E o meu boa noite especial a todos os amigos que nos acompanham aqui nessa plataforma digital. Antigamente nós falávamos aqueles nossos ouvintes, né? Hoje nós estamos falando os nossos telespectadores e ouvintes, né? Porque agora o rádio chegou com imagem, né? Então, é um grande prazer mais uma vez estar aqui no nosso Sem Pauta para a gente bater sempre aquele papo produtivo, aquela conversa boa, que é uma troca, né? É uma troca de informações, uma troca de conhecimento, Rogério Amador, entre nós, os nossos amigos que nos acompanham e os nossos amigos que participam desta mesa aqui. Antigamente nós fazíamos o nosso programa, né? Ali no estúdio, um olhando de frente para o outro, bebendo uma água. Hoje nós estamos colocados aí, afastados fisicamente por esse mundo digital e virtual, mas que temos a obrigação de continuarmos dando a qualidade necessária, a informação necessária, interagindo também com os nossos amigos que nos acompanham, né? Para que a gente leve sempre algo produtivo. E eu tenho sempre comigo, quando eu participo de alguma rodada de bate-papo, numa live, num programa como esse, que nós temos uma série de amigos que nos acompanham, muito grande a nossa audiência, né? Apesar de todo o desconforto, apesar de toda a tristeza que o Brasil já caminha seus 90 mil óbitos, né? Mais de 2 milhões de pessoas infectadas, né? O desemprego, as empresas numa situação muito difícil, eu continuo sendo uma pessoa otimista, acreditando que o pior está passando e o melhor está chegando e por vir. E colocando nas pessoas, levando sempre uma mensagem de otimismo, de acreditar e de se superar, né? Não de se encolher, não de ficar deprimido, mas de acreditar que o pior está passando, o melhor vai chegar e que nós vamos recuperar tudo isso. E vamos recuperar de uma forma diferente até, né? Se nós estamos falando sempre do novo normal, mas eu diria que nós temos que voltar à nova normalidade com novas condutas, né? Porque enquanto nós não tivermos aí um meio medicamentoso ou uma vacina que possa inibir, que possa curar, que possa bloquear o mal que esse Covid-19 traz, nós temos só à disposição nossa distanciamento, que é o uso do álcool gel, que é a higiene. Então é isso que nós vamos fazer, mas sempre acreditando que nós vamos superar. Nós temos capacidade para isso, nós temos condições para isso. As notícias sempre são chocantes no aspecto da saúde, no aspecto da economia, mas eu vejo um outro lado. Eu vejo que nós estamos suportando melhor do que se falava. Se nós fôssemos falar dos números da economia, dos números do desemprego, números de empresas que estariam encerrando suas atividades, nós deitaríamos, nós íamos para a cama e chorávamos esse frio, né? E nós estamos vendo que a recuperação, que os danos são grandes, são muito grandes, né? Mas os impactos deles ainda não estão, não chegaram e não vão chegar no patamar daqueles mais otimistas e os mais céticos, mais pessimistas e mais céticos, né? E por isso, Rogério Amador, eu como um palmeirense fervoroso, né, continuo acreditando no nosso Palmeiras, que nós vamos disputar a final, sim, no final do ano, se houver, Rogério Amador, tá bom? Se houver, é verdade, é verdade. Olha, Ronaldo, eu não quero te desanimar, né? Mas entre confiar aí que a gente vai sair dessa e confiar no Palmeiras, eu prefiro confiar que a gente vai sair dessa, tá? Eu acho que você, Palmeiras... vamos falar dos dois. E você comentou aí sobre remédio também, né? Que a gente vai precisar tomar remédio, né? Para muitas coisas a partir de agora, né? E uma das pílulas que a gente vai precisar tomar e rever aí de uma certa forma, agora com muito mais cuidado e apetite, é sobre um assunto no qual eu trouxe essas duas convidadas que estão aqui hoje conosco, né? Que é a pílula da educação, né? Eu trouxe as nossas duas convidadas que eu vou apresentar agora para a gente falar exatamente sobre isso, né? A educação, né? Chegou a hora realmente de muitas coisas acontecerem, e dentre elas a gente fazer a educação nesse país
ser de uma forma um pouco mais efetiva. Para isso, eu apresento agora a minha amiga Maria Rita Balestrieri, ela que é coordenadora pedagógica do Colégio Atri, participa pela primeira vez aqui do nosso programa. Vou chamar de Rita, pode ser, Rita? Boa noite, seja bem-vinda ao programa. Olá, boa noite, Rogério, boa noite a todos. Queria agradecer pelo convite, em meu nome, em especial em nome da escola, do Colégio Atri Tati Bitati. Estamos aí no desafio de reinventar a escola. Acho que, sobretudo, é reinventar a escola e não a educação, né? Acho que os pressupostos educacionais, eles permanecem, os nossos princípios, eles têm que ser mantidos, mas precisamos reinventar a escola para seguirmos aí em frente. Então, eu agradeço o convite e espero que a nossa conversa seja muito legal. Vai ser. Já está sendo, já está Com sendo. certeza. E a nossa outra convidada, ela que já veio aqui várias vezes no programa, né, de forma presencial, e agora a primeira vez de forma remota. Aliás, fazendo só um parênteses do que a Rita disse, né, até nós já estamos nos reinventando, né? Estávamos na rádio e agora a rádio está dentro da web, né? E é a primeira vez que a minha amiga Gisela Monteiro participa conosco aqui via remoto. Gisela, ela que é psicóloga, também coordenadora de escola, obrigada aí pela participação mais uma vez. Seja bem-vinda, viu, Gisela? Muito obrigada, eu que agradeço. Eu não sou coordenadora de escola, sou coordenadora de um curso de universidade. Qual seria? O curso de psicologia da Unisanta. Ah, muito bem, muito legal. Então, ela fala de um patamar e eu falo na sequência. A gente tem que formar os pequenos para chegarem até o fim, né? Mas todos importantes, né? Todos importantes. Sem dúvida. Gente, olha, antes da gente começar aqui o bate-papo, eu vou chamar a minha amiga Tatiana Aldi, ela que está lá na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santos, e ela vai trazer para nós aqui o boletim Covid-19 de hoje da Prefeitura Municipal de Santos. Tatiana, está contigo. A cidade de Santos registrou nesta quarta-feira 14.553 casos confirmados de Covid-19. São 598 casos suspeitos e 153 pessoas estão internadas. 64 delas em UTI. O número de mortes confirmadas por conta da doença é de 460 pessoas. Existem mais 36 em investigação. Mais 108 casos de Covid-19 em Santos foram confirmados hoje, dia 29, um aumento de 0,7%. Entre os 304 leitos de UTI, a taxa de ocupação é de 42%. Na rede privada, a taxa é de 62% e no SUS, de 29%. Da Prefeitura de Santos, Tatiana Aldi. Ok, Tati, obrigado aí pela sua participação. Ela que falou aí diretamente da Prefeitura Municipal de Santos, né, da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Santos, trazendo aí os números da Covid-19, né? Santos que continua ainda dentro do Plano São Paulo, aí na fase amarela, né? E tomara que a gente consiga ficar aí os 28 dias necessários, né? Para que a gente consiga passar para a última fase, né? Do Plano São Paulo, que seria a fase verde, que seria a última fase antes da gente voltar aí a tão sonhada normalidade. Tá bom, gente? 991230237, 991230237. Eu vou para o primeiro bate-papo aqui com os nossos convidados e depois a gente abre espaço aqui, né, para aqueles que vão participar. Eu só vou fazer um primeiro parênteses, porque chegou uma primeira pergunta aqui, que eu vou ler essa primeira pergunta, vou repassar para vocês, meus convidados, e depois a gente vai bater papo e a gente, depois, no segundo bloco, a gente abre espaço aqui para todo mundo. Eu vou abrir espaço para essa primeira pergunta, porque eu acho que é talvez o pontapé inicial aqui para a gente começar aqui o nosso bate-papo dessa noite, que é a participação do Ricardo Mendes. Ele fala de São Paulo, fala da cidade de São Paulo, está acompanhando a gente. Ele fala, boa noite, sou santista, mas trabalho em São Paulo, estou acompanhando aqui o Sem Pauta pelo celular. Obrigado, meu Ricardo, pela participação. E ele pergunta aqui, com a pandemia, teria a educação ido para o brejo em 2020? Ou seja, perdemos o ano de 2020 na educação? Pergunta do Ricardo Mendes, ele que está em São Paulo. Vou passar a primeira palavra para Maria Rita. Rita,
Perdido eu acho que não, né? Mas está sendo um ano difícil para todo mundo, né? Como é que está sendo aí para vocês no Átrio Tati Habitat esse período de pandemia, né? Esse novo período aí que a gente está vivendo, né? Como é que vocês estão? Quais as ações que vocês fizeram e como é que vocês estão agindo lá nesse momento? É que vocês estão de forma remota, né? Na verdade, não perdemos o ano, não é um ano perdido, porque o aprendizado ele sempre vai acontecer, né? Ele acontece pela interação, então as crianças estão interagindo com as famílias, então isso gera um aprendizado. Nós temos proporcionado momentos de interação entre os alunos, mesmo que em ambiente remoto, então isso também gera aprendizado, mas não é o ano, não é a forma ideal que nós esperamos, ainda mais na escola como o Átrio Tati Habitat, por ter uma concepção construtivista. Para nós é um grande desafio transpor a escola. Nós fizemos essa transposição sem interrupção, nós saímos no dia 20 de março da escola presencial e no dia 23 a gente estava com a escola andando em ambiente remoto. Na educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais, que são os segmentos que eu coordeno, dentro da escola nós não tínhamos uma cultura de fazer uso de ferramentas digitais com tanta intensidade para essa faixa etária, né, dos menores de 0 a 10 anos. Então, para a gente foi um grande desafio transpor a escola. É claro que nós tivemos que fazer escolhas em termos de currículo, né? Nós temos a BNCC, que é o documento que rege a educação nacional, e com ela nos ampara, nos apontando quais são as habilidades e as competências que nós precisamos trabalhar com as crianças. Então, isso nos ajudou a criar, a fazer as escolhas do currículo escolar, porque ele precisou ser reduzido, mas perdido jamais é. Infelizmente, a gente teve 40 dias de aula presencial, então nós estamos no ano de 2020 há muito mais tempo em aula remota do que em ambiente presencial, e mesmo nesse período de aulas remotas, a gente, e tanto em aulas síncronas, que são aquelas que acontecem ao vivo com a professora, quanto as aulas assíncronas, em que o aluno ele tem uma mediação, a gente criou um roteiro para eles, então eles toda semana recebem um roteiro do passo a passo de cada atividade que eles devem desenvolver em casa. Mesmo com isso, a gente sabe que não é o ideal, mas perdido o ano não está. Então, nós temos as nossas prioridades e a gente está buscando essas prioridades. Agora, eu sei, Rita, antes de passar aqui para a Gisela, que no caso do Átrio, vocês já contavam com uma plataforma, né, digital, sim, e que talvez isso tenha minimizado, talvez, aí o problema de vocês. Seria isso ou não? Na verdade, no ensino fundamental dos anos finais, a gente trabalha com... A gente tem um material didático que é uma plataforma digital, que é a Geek One, e o aluno possui o seu próprio... Rita, o teu... Desculpa te cortar. E-book. Desculpa te cortar, Rita, o seu áudio está chegando cortado aqui para a gente. Eu acho que a sua internet deu uma balançada aí. Oi, bom, a gente perdeu, acho que a gente perdeu aqui o contato com a Rita. Eu vou passar então a palavra para a Gisela, querendo saber então, vou passar para a Gisela aqui. A Gisela também caiu. Não, tô aqui. Opa, voltou. A Gisela está aí. A Gisela está aqui. Ela só mudou de local aqui para mim. E aí eu quero passar para você, então, Gisela, qual que é a tua percepção aí, então, nessa outra esfera, na esfera do ensino superior, né? Como nosso amigo aqui, Ricardo Mendes, né? Não é um ano perdido, mas é um ano diferente, cheio de desafios, né? O ano não é perdido, certamente não é perdido. A gente teve uma peculiaridade, o curso de psicologia na Unisanta é novo, ele foi lançado este ano.
a gente teve todo um processo administrativo aí junto ao MEC de aprovação, e a gente recebeu a aprovação no comecinho de março. Quando a gente ia começar o curso, um pouco com 2 semanas de atraso, 3 semanas de atraso, veio a pandemia. Então, um curso que começou de forma remota já. Desde o primeiro dia de aula, a gente teve aula de forma remota. E, para minha surpresa, estávamos todos tensos, preocupados, né? A gente usou uma plataforma, então são aulas online ao vivo, né? Síncronas, né? Como a Rita falou. E os alunos, acho que pelo interesse, né? Porque a graduação tem essa peculiaridade que é o aluno escolhe o curso que ele quer fazer. Então, eram alunos que queriam fazer psicologia, estavam esperando a abertura do curso, e aí houve um enorme interesse, e a gente teve uma coisa que foi comum, né, uma certa evasão pelo ambiente digital, por questões financeiras, e a gente teve uma evasão baixíssima no curso de psicologia. E a psicologia é uma disciplina eminentemente, no começo, nos seus primeiros anos, teórica, né? Então, de leitura e de conversa. Claro que a sala de aula, fisicamente, a interação é diferente, né? A tela, mediando essa interação, ela compromete um pouco, mas eu acho que teve muito pouca perda a gente considerar, né? Pelo menos pela minha expectativa, a gente estava bastante preocupado, mas eu acho que foi bastante proveitoso. Eu acho que um ano não é perdido, até porque a gente não pode pensar, principalmente com os menorzinhos, os pais, um ano perdido, uma criança de 5 anos, um ano perdido não faz tanta diferença assim. A gente tem que pensar na educação como um processo a médio e longo prazo. A educação hoje é considerada algo continuado na vida da gente. A gente acaba graduação, você faz especialização, mestrado, doutorado, muda de área, faz um curso complementar. Na psicologia, o que a gente tem de profissionais de outras áreas fazendo. Então, a educação é um processo para a vida. Este ano, ele comprometeu um pouco, atrapalhou sem dúvida, não dá para negar isso, mas dizer que é um ano perdido, eu acho que a gente está longe de ter perdido, né? Legal. Deixa eu só voltar com a Rita, né, que falhou aí o teu sinal, Rita, quando você estava falando exatamente dessa questão, né, da Geek, né? Da Geek, né? Por favor, está com a palavra de novo. Esse é um desafio da aula remota, gente. Cair a internet e a gente voltar, né? É algo que está fora daquilo que a gente pode resolver, evitar, né? A gente tenta, mas enfim. Então, a escola, no ensino fundamental, anos finais, a gente tem esse material didático, que é a Geek One, as crianças possuem um Chromebook, e o nosso ponto de partida, inclusive, pensar nas aulas remotas, ele surgiu dos mais velhos aos mais novos, porque eles já possuíam essa ferramenta digital, os professores já estavam apropriados a fazer o uso de novas tecnologias e de metodologias ativas com esses alunos. Então, para eles, inclusive, esse processo ele foi muito tranquilo de acontecer. Nosso maior desafio foi com as turmas menores, que nós não trabalhamos com a Geek One, embora as nossas professoras de ensino fundamental anos iniciais, elas fazem formações com os professores de anos finais, justamente para se apropriarem daquilo que os alunos em algum momento vão acessar. Então, o material da Geek nos ajudou muito, porque ele é 100% online, ele traz avaliações externas, então tem dinâmicas, isso nos ajudou, inclusive, a construir o roteiro, que é o nome que nós chamamos para o documento que as crianças recebem semanalmente, para construir o roteiro desde a educação infantil até o ensino fundamental, anos finais. Então, o material da Geek, sim, nos ajudou muito, ele foi, assim, um elemento primordial, digo para vocês. Legal. Agora, Ronaldo, o interessante nessa história é que, de certa forma, é importante os alunos terem essa questão, essa noção, né, da transformação, né, que o ensino tem, por conta da pandemia, se tornado, né, através aí do ensino à distância, do modo online, né, porque isso para o emprego também é interessantíssimo, né, porque hoje o que as empresas querem é exatamente profissionais que conseguem, de certa forma, aí, interagir aí com esse novo modelo online que a gente está vivendo, né? Rogério, me permite fazer aí uma
um comentário a respeito da fala do Ricardo, acho que é o nome dele, né? Que falou sobre que o ano está perdido. Ricardo Mendes, né? Veja, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da grade curricular que se espera ser aplicada, eu entendo que ele não estará totalmente perdido. Não estará perdido. Acho que sofrerá da qualidade, ou melhor, não a qualidade, mas as condições da entrega e do resultado disso no aprendizado, a gente não tem condição de avaliar, acreditamos que ele vai ser positivo, mas talvez não seja na entrega necessária, ainda que se fosse nesse experimento presencial. Mas o maior dano que eu vejo, e aí eu já tenho aí a Gisele, uma psicóloga, né, coordenadora, o que eu vejo nisso, por exemplo, no ensino fundamental, aliás, lá no ensino fundamental, vamos pegar aquelas crianças de 5 anos em diante até 11 anos. Vamos pegar de 7 a 11, que é normalmente quando está aí no ensino fundamental, que é a questão da socialização. Esse é um dos melhores momentos que você vai ter na infância, que é a socialização. É quando você vai interagir fisicamente, conversar, brincar, chorar, brigar, tudo que pode ocorrer nesse cenário, que é um aprendizado que vai ficar inserido em você no teu desenvolvimento posterior. Então eu vejo um prejuízo aí na questão da socialização. E se a gente pegar na adolescência, vamos mudar agora na adolescência, por isso que estou jogando para a Gisele aí, para a Gisela aí a avaliação dela, desse meu raciocínio. Aí quando você chega na adolescência, e aí eu vou falar por mim, quando a gente chegava lá com 15, 16 anos de idade, poxa vida, alguns já tinham definido, você começa a definir a carreira, a faculdade que você quer fazer, o encaminhamento profissional que você vai. Aí você começa a se preparar, pelo menos lá na minha época, que já faz um tempo, né? Que universidade que eu quero fazer? Aí você começa a pensar na universidade de ponta, eu quero ir para uma USP, eu quero ir para a Unicamp, eu quero ir para a Universidade Federal do Paraná, alguma coisa assim. Aí vem o desafio de se preparar para o vestibular, né? E aí vem o desafio de como você vai ficar focado para aquilo, né? Vem um outro desafio nessa adolescência, que não seja você ir entrar numa grande universidade ou entrar numa faculdade, iniciar um curso de formação, mas vem o desafio para alguns, e uma grande regra profissional, do ponto de vista de entrar no mercado de trabalho. Então, e que isso pode levar, por exemplo, essa expectativa, tudo isso que criou, a gente pode estar vivendo na adolescência aí um período talvez de extrema ansiedade, e alguns até de depressão. Então, eu coloco por esse enfoque lá na questão do ensino fundamental na infância, na adolescência. E aí o grande desafio de você fazer a grande interação que você vai ter dos meios digitais que você tem hoje, como criar toda essa interação? Esses desafios que só a proximidade, só o sentido do coletivo, da sociabilização, é que eles vão, por mais que a gente possa levar a formação, né? Aquilo que a grade curricular quer entregar, eu tenho certeza que ela vai entregar. Nesse primeiro momento aí, que nós tivemos, que eu costumo dizer sempre, nós tivemos que antecipar o futuro, né? Então, muitas vezes, alguém que já estava preparado, que já tinha uma plataforma digital, sai na frente e vai conseguir entregar essa informação, essa grade curricular. Mas eu acho que nós temos, nesse primeiro momento, no meu ponto de vista, um prejuízo na socialização das pessoas, tá? Na questão da entrega do ponto de vista coletivo, né? E principalmente hoje, quando a gente está chegando aí, nós estamos... Imagine quantos jovens aí que estão no ensino médio aí, se preparando para um desafio e que começam agora a se questionar porque talvez a informação não esteja chegando para eles da forma necessária. E quando você fala hoje o mercado de trabalho, Rogério, amigos, o mercado de trabalho ele quer muito das pessoas hoje comportamento, né? Porque muitas vezes a seleção ela vai se dar, você tem muitas vezes dois profissionais lá, dois candidatos
que eles têm lá uma mesma formação, se equivalem do ponto de vista de conhecimento técnico, mas o diferencial vai ser aquilo que a empresa espera do perfil do cara, do perfil daquele profissional. Se ele é proativo, se ele interage em equipe, se ele tem uma condição emocional, um equilíbrio emocional suficiente para aquilo. Esse comportamento é que pode fazer o diferencial. Então, e nesse momento que a gente está vivendo, principalmente na infância, a socialização, depois na adolescência, o desafio, né? De se você se impõe a desafios e você vai ter desafios. Esta é a minha grande indagação que eu tenho, né? Então, eu acho que prejuízos nós temos nesse aspecto e a gente vai ter que buscar como reparar isso, né? Acho que a gente vai saber como nós vamos descobrir sobre isso e como nós vamos ver sobre isso, mas esse é um grande desafio. Gisela, como é que você vê essa provocação do nosso amigo Ronaldo sobre essa questão, então, do prejuízo da socialização? Eu acho que essas habilidades e competências às quais ele se refere, né, do mercado de trabalho, a competência técnica, ela é mais fácil de ser adquirida do que essa competência relacional, de você ter o comprometimento de saber trabalhar em equipe, de poder fazer uma hierarquia das coisas mais urgentes, de saber ouvir, de ter autocrítica, de ter responsabilidade. Todas essas coisas já vinham e são problemas que a gente vem enfrentando na formação dos profissionais. Então, eu sempre falo isso, aprender, na formação de psicólogos, né? Eu tenho pacientes que são psicólogos. Eu falo assim, a sua habilidade em ouvir, em estar interessado no outro como psicólogo, ela é muito mais importante do que a teoria, porque a teoria, você abre um livro, você faz um grupo, você estuda e aprende, né? Então, você sendo uma inteligência média para cima, você consegue a informação, mas a formação da convivência, da relação, da sociabilização, ela já vinha sendo um problema. Eu não acho que esses 3, 4, 6 meses, 8 meses, sei lá quanto tempo, vão comprometer muito mais do que já vinha sendo comprometido, né? Então, claro, quando a Rita fala das plataformas, elas nos permitem algum tipo de relação com os alunos, mas principalmente para os pequenos, isso é mais importante. Isso vai ser recuperado, né? Eu tenho certeza disso. As crianças têm uma característica que é a plasticidade mental, né? O cérebro é plástico e o processo de aprendizagem. Então, uma criança, às vezes, por doença, que tem que ficar 1, 2 meses em casa, quando ela volta, ela tem a capacidade de se recuperar. Então, a gente vai ter que investir mais. O que eu tenho observado é que a saúde mental da população em geral, crianças, adolescentes e adultos, já não vinha bem. Agora está pior ainda, né? Então, eu tenho visto a gente tem conversado bastante, os colegas psicólogos, nós estamos sobrecarregados, né? Os nossos pacientes, os nossos alunos, as pessoas da nossa família, os nossos amigos, todo mundo muito preocupado, mesmo que você esteja em casa, em boas condições, com grana, né? Quer dizer, a pessoa tem uma remuneração garantida, está aposentada, qualquer pessoa minimamente sensível se preocupa com a realidade que a gente está, né? Como que nós vamos sair dessa? Quantas pessoas estão morrendo, estão perdendo emprego, né? Então, essa parte das relações sociais que são importantíssimas no desenvolvimento humano, para os meus alunos da graduação, essa perda é muito menor que os alunos da Rita, porque pega o pessoal em desenvolvimento. Mas, justamente por estar em desenvolvimento, isto é recuperável, né? E aí a gente mostra a importância. Eu acho que sempre o digital vai ser secundário diante da relação, é complementar. É uma ótima complementação, é um recurso maravilhoso, mas ele não substitui inteiramente. Então, a gente está entendendo, os educadores entendem que isso é passageiro. Demorar um pouco mais, um pouco menos. É uma questão de tempo, a gente vai voltar a estar junto, vai ter condição de tirar esse atraso com calma. Não precisa ter pressa, né? O mundo está complicado, mas ele não acaba amanhã, né? É verdade, é verdade. Aliás, Rita, eu gostei muito do que a Gisela falou na primeira palavra dela,
quando ela fala que, na verdade, a educação ela precisa ser continuada, ela precisa ser enxergada como uma forma continuada, né? Não como algo que é fixo, né? Algo que parece que a gente só enxerga dessa forma um pouco mais fixa, do jeito que a gente tem hoje, né? Que são as séries, os anos, enfim. Parece que se uma criança, um jovem, um adolescente perde um ano, parece que ele está... Né? O mundo vai acabar por conta disso. E não é assim, né? Não é assim. A gente, até na escola, em reuniões com os pais, né, com as famílias, a gente questiona e pergunta assim: a gente está apostando corrida com quem? Quem ganha nessa história, né? Se a gente pensar que perdeu o ano, perdeu para quê? Para quem? Por quê? Né? Se a gente considera o ensino, né, a educação como um processo, esse é um ano diferente. É claro que também não podemos tirar o peso, por exemplo, das séries que são o fim de ciclos, né? Então, na nossa escola, por exemplo, um cuidado que a gente tem tido é com a turma do 9º ano, porque eles vão encerrar o ano e nós não temos o ensino médio na nossa escola. Então, nós nos preocupamos em como vai acontecer essa transição de escola numa situação atípica. Não que eles não aprenderam, mas como isso vai ser tanto para as crianças, né? Tanto para os alunos quanto para o currículo em si, né? Então a gente tem esse cuidado. Sabemos também que nas escolas de ensino médio, os alunos que são de 3º ano de ensino médio, que estão aí à beira de prestar Enem, de entrar para uma universidade, para eles isso é uma angústia, é um ano que eles apostavam num tempo didático, tempo de estudo maior, e que isso foi cerceado deles de alguma forma, né? Então, a gente também tem que legitimar que essas coisas acontecem, não é as mil maravilhas, mas a gente não pode considerar que a educação se dá ano a ano, né? Há um processo, então as crianças elas evoluem de um ano para o outro, e há um processo também nesse ambiente. É claro que, assim, para nós, a não interação da criança pequena, a não interação dos alunos, eu não vou nem colocar aqui uma faixa etária, a interação física, presencial, ela é uma perda para a gente, é algo que nos dói de não ter, e a gente tem cuidado de manter o vínculo com a professora. Então, no caso da educação infantil, a gente não vai massacrar a criança com um monte de aula síncrona, mas é importante que eles tenham um contato mínimo com a professora para manter o vínculo, que foi construído em 45 dias, na hora que essa criança pequena está adaptando na escola, muitos que tinham acabado de chegar nela, a gente sai desse ambiente, né? Então, manter e construir ainda mais esse vínculo é um cuidado que a gente tem, porque a interação ela é muito importante, mas também a gente preza por outras coisas no ambiente remoto. Então, a gente estimula o brincar, a gente estimula atividades culturais. Então, para a gente nós mantivemos as aulas de artes, mandamos tinta para as crianças, construímos kits artísticos para eles desenvolverem em casa, a gente manteve aula de educação física mesmo em ambiente remoto, porque a gente entende, primeiro, que a educação ele é um processo global, integral, e a gente sempre vai aprender de alguma forma. Então, embora seja um momento atípico, não há perdas, assim, uma adaptação no currículo, uma adaptação nesse formato de aprendizagem para que eles mantenham o foco, porque isso é algo que se perde, né? Então, a gente também não consegue manter muito tempo de tela, porque eles perdem a atenção, perdem na produtividade, e aí também não adianta, né, você colocar o aluno um período inteiro com a tela ligada, se ele não vai produzir. Então, tem uma série de questões que a gente precisa cuidar para garantir o mínimo necessário e que seja satisfatório para todos nós. Rogério e Rita, eu acho até interessante uma coisa. Exatamente essa geraçãozinha aí de 7 anos, 10 anos de idade, eles vão entrar no sistema hoje de educação que eles vão se acostumar mais facilmente com isso do que quem já está aqui com 20 e poucos anos. Eles vão inserir neles isso daí como uma ferramenta
Tal qual quando eu voltava da escola e tinha que fazer, quando eu tinha 8 anos de idade, e voltava para fazer meus afazeres, o caderno para entregar no outro dia. Então, ele vai ter uma disciplina que vai ter inserido nele como uma forma de aprendizado. É uma geração que vem com um novo modo de viver. Né? Quer dizer, eu acho isso também muito interessante, porque vai estar inserida uma nova geração que vem, com novos costumes, com novas práticas, né? E dentro desse universo que vai ser cada vez mais de como você vai trabalhar, que é o digital, e isso não tem volta, né? Tem todo esse lado de construção, né? Se você deixar um garoto, uma criança jogando videogame e não interromper, ela é capaz de ficar 2, 3, 4, 5, 6, depende da idade, 7 horas. A gente vê casos de gente que fica, que come, que não para de jogar e comendo e jogando. Por quê? É verdade. O videogame, ele tem uma interação e uma velocidade que o aluno, né, ou a pessoa que está, o jovem que está jogando, ele está ativo o tempo todo, ele não pode respirar. E aí ele não tem essa concentração que a Rita está dizendo que precisa, ele tem que se acostumar a se interessar. Veja, a gente, em sala de aula, eu dei aula há 21 anos, parei e estou voltando agora. Você ter a atenção do aluno, o aluno de universidade é 1h15, 1h30, e você é meio mico de circo, do aula, contando piada, fazendo uma coisa bastante movimentada, o aluno estudar algo que ele, teoricamente, que gosta, que ele escolheu, né? Então, imagino com esses pequenos que essa parte mais de concentração, ela é muito menos desenvolvida. Ele ficar diante de uma tela ouvindo apenas alguém falar alguma coisa é insuportável, não tem a ver. Então, a escola ela está dando exemplos disso, de fazer coisa interativa, tem que provocar. E o que o Ronaldo falou é isso. Com o tempo, essa molecadinha aí vai estar mais acostumada a essa mediação não só para o videogame, mas para uma disposição. Mas que é isso, a gente sabe que o desenvolvimento humano tem capacidades que se mudam durante as fases, e para os mais velhos isso é muito mais fácil do que para os mais novos. Mas tudo é questão de treino, né? Tudo é questão de treino. Legal. Gente, deixa eu só mandar aqui um abraço rapidinho. Muita gente aqui acessando, escutando, vendo a gente. A Luciana Gomes Gonçalves Obuti, a Roberta Garcia também com a gente, a Cleo Trindade, ela está aqui falando, mandando boa noite e tal, ela está falando de Itanhaém, aqui no Litoral Sul. Obrigado, viu, Cleo, pela participação. O Jones Pedretti, também conosco aqui, manda boa noite. Educação é tudo, fala aqui o Jones. Com certeza, Jones, obrigado aqui pela participação. O Oswaldir Rosa, também conosco, participando aqui com a Maria Somália Soares, a Cláudia Sueli também conosco, o Rui Celso também participando, a Sandra Grofedo sempre conosco aqui. Obrigado, viu, Sandra, pela participação, audiência constante. Márcia Jaqueline Laurindo também participando, mandando boa noite. Meu amigo José Roberto Chiarella também acompanhando sempre a gente. Obrigado, viu, Beto, pela participação. Roberta Garcia, Clébia Vieira, tem muita mais gente aqui participando. Eu vou aqui para o nosso WhatsApp. Tem uma participação aqui do Lucas Sagawa. Lucas Sagawa, ele fala de São Paulo também, ó. A audiência é boa hoje em São Paulo. E ele manda aqui uma pergunta interessante. Ele coloca assim, ó. Na sala de aula, a sala de aula hoje, como conhecemos hoje, na maior parte do mundo, teve a sua origem na era da Revolução Industrial. Foi concebida com a ideia de aplicar o modelo das fábricas no ambiente escolar. E apesar das mudanças na sociedade durante esse período, o modelo permanece o mesmo e pode não ser mais a melhor opção. Vamos mudar, educadoras? Outra provocação aqui do Lucas Sagawa, ele que fala de São Paulo. Concorda com ele, ou Gisela? Continuamos ainda naquele modelo da Revolução Industrial? Não, já estamos mudando, já vínhamos mudando antes da pandemia, né? A gente tem alunos de ensino médio, fundamental, o aluno vai para a escola e tem aula de matemática e vai ter uma aula do binômio de Newton, ele não entende direito, ele entra lá na plataforma com várias... E aí ele vê um outro professor explicando a mesma coisa de outra forma, né? A gente, na psicologia, o que temos de professores, de autores, de seminários, acontecendo online já antes da pandemia, então sempre foi, sempre será um recurso. Eu acho que são complementares. Só ficar mediado pela tela apenas como a única,
você fazer uma especialização de um curso de 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, é uma coisa. Agora, para alguns cursos de humanas, é importante. Talvez a gente mude a proporção do presencial para o remoto, mas acho que não são coisas excludentes. E isso já vinha acontecendo. Talvez acontecesse menos para os pequenos, né? Até pela característica das fases de desenvolvimento das crianças, mas para ensino médio em diante, acho que até Fundamental 2, isso já vem sendo utilizado. E é o presente. Hoje você pode fazer um curso online as grandes universidades da Ivy League, lá as 10 maiores americanas, cursos de graça. Você pode fazer. Então, assim, a questão é que nós brasileiros, não sei se eu posso generalizar para os latinos, não temos uma característica que é importantíssima, que se chama disciplina. Para você fazer um curso online, inteiramente online, você tem que ser muito disciplinado. A organização presencial, ela te empurra, como você está na sala de aula, a seguir o curso. No online, você tem que ser disciplinado. Então, mas isso também vem mudando, né? Então, eu acho Gisela, que a gente já vem mudando. Você falou da sala de aula, existe também aquela coisa de um puxar o outro, às vezes, né? Claro. Entendeu? Claro. Por exemplo, é verdade, um puxa o outro, aquele está mais desanimado, às vezes tem caso da pessoa está até desistindo, está falta de estímulo e vem um colega, um amigo, não, vou te ajudar, o trabalho em equipe, o trabalho em grupo, a ajuda no estudo, isso ajuda, inclusive, a minimizar a evasão, coisa que muitas vezes no processo digital, vamos dizer, mas a pessoa está ali naquele mundo dele isolada, falta um estímulo, né? Entendeu? Concordo, inteiramente. Sem dúvida. Legal. Eu tenho aqui uma pergunta para a Rita, mas antes disso eu vou pedir para o Marco colocar aqui alguns comentários na tela do pessoal aqui do Facebook. A Ana Luísa aqui manda boa noite aqui para nós. Obrigado, viu, Ana Luísa, pela participação. Pessoal do Átrio, pessoal do Átrio. Opa, um abraço aí para todo mundo do Átrio. A Maria Somália Soares manda boa noite. Obrigado, viu, Maria, pela participação. Adriana Martini de Mello, olha aí a nossa diretora. Boa noite, Adriana, para você. Outra de São Paulo, né? A Alciele também, Maria Freitas Balistrieri, querida. Colocou até o nome completo aqui, viu, Rita, para você. Você viu? Olha só. Aí tem a família. A multiplicadora. Quem seria a Maria Fernanda, Rita? A minha irmã caçula. E olha, você falou Oswaldir Rosa, é a minha irmã mais velha, que também é educadora. Que beleza. Aqui, ó. Parabéns, Rita. A família só tem educador. Ronaldo, vamos trazer a Rita sempre aqui para a gente aumentar a audiência, viu, Ronaldo? Opa, olha só! Bombando! Ana Rosa aqui também, Rita maravilhosa. Obrigado, Ana Rosa, pela participação. É do Átrio também. Legal, temos mais Fico aqui. feliz da comunidade do Átrio estar presente. Fico muito feliz. Legal. O Gabriel Costa manda aqui um boa noite a todos. Me formei no ensino médio fazem 4 anos. O 3º ano do ensino médio foi fundamental para a minha ingressão em uma universidade pública, por conta do nivelamento escolar. Imagino que essa geração que cursa o 3º ano no ensino médio de 2020 enfrentará grandes dificuldades. É o que o Ronaldo mais ou menos trouxe aqui para a gente na primeira fala, né? E eu acho que vai ser inevitável. Talvez os que mais estão sendo prejudicados mesmo é essa turma aí, talvez, do último ano de ensino médio, né? Rogério, tem muita gente triste esse ano agora que não teve a formatura dos seus cursos superiores depois de 4 anos, aquela bela colação de grau, aqueles das academias militares, né? Eu tenho um caso na família. O meu filho tinha a entrega de espadas da academia militar e a cerimônia foi desmarcada. Houve um juramento e vai ficar para novembro, dezembro. A entrega de espadim da academia militar também nunca não teve. A faculdade de medicina que formaram médicos, eles foram buscar o diploma formados em filas dentro do estacionamento, de jaleco branco, não tiveram a sua bela colação de grau. Quer dizer, houve também um sentimento, essas pessoas estão carregadas, não é porque você estudou 4, 5 anos de uma faculdade e você não vê a hora daquele dia, você fez parte da comissão de formatura, você participou, espera pela formação, pela colação de grau, o baile, etc, e está todo mundo chocado com isso. Mas nós temos que caminhar, né? Deixa eu só ler aqui uma pergunta aqui para... Até eu estou curioso aqui em escutar aqui a resposta aqui da Rita e também depois da Gisela, né? A participação da Elô Flores, ela é do Itararé, aqui de São Vicente.
e ela manda a seguinte pergunta: boa noite, parabéns pelo programa, sempre de alto nível. Eu sou fã do modelo pedagógico da Escola da Ponte de Portugal, que oferece autonomia para os alunos. Por que não temos escolas assim, dessa forma, aqui no Brasil? O que falta para isso? Pergunta da Elo Flores, aqui do Itararé de São Vicente. Rita, eu vou te passar essa pergunta e já vou acrescentar uma segunda, porque eu sei que o Colégio Átrio ele tem como premissa aí um modelo pedagógico construtivista, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse modelo construtivista para quem está nos vendo agora, o que seria esse modelo construtivista, né? E por que a gente não tem também esse modelo aqui da Escola da Ponte, né? Quem não sabe, a Escola da Ponte é uma referência aí no mundo em termos de autonomia, enfim. Tá com a palavra, Rita. Eu queria primeiro dizer que a Escola da Ponte ela é uma referência pessoal para mim, também bebo dessa fonte para poder aplicar na escola enquanto eu estive em sala de aula até o ano passado, então ela é um modelo que conversa muito com a concepção construtivista. Então, primeiro assim, por que nós não temos escolas no Brasil? Nós temos algumas escolas no Brasil, inclusive em São Paulo, e inclusive escola pública, existe a comunidade de Heliópolis, e tem uma escola lá dentro que o José Pacheco, que é o idealizador dessa proposta na Escola da Ponte, ele trabalha aqui e construiu ali, consolidou o trabalho que é desenvolvido lá em Portugal, também ali em Heliópolis, em São Paulo, e tem uma outra escola, eu não me recordo agora o nome, na região de São Paulo também, que tem as premissas da Escola da Ponte. Eu penso que, sobretudo, a formação, a pedagogia no Brasil, ela não trata com clareza as concepções de aprendizagem na sua diversidade. Teve uma outra colocação de uma outra pessoa que fala sobre a escola do modelo do século passado, né, do século XIX, da questão da Revolução Industrial, e eu concordo com ele. Então, assim, nós ainda temos as escolas com as salas fechadas, com as suas carteiras individuais, muitas delas com o seu livro didático, sem sair daquele formato. Então, inclusive nós, adultos, o modelo que nós temos de educação, ele é o mesmo para todos. Se nós perguntarmos para qualquer adulto que olhar como foi a sua escola, ela é concebida da mesma forma. E o que é a concepção construtivista, né? Então, ela não é um método, não é uma técnica, como muitas pessoas pensam. Existe um bordão que fala que é a construção do conhecimento, mas ele está para além disso, né? Então, é uma concepção que ela vem sendo estudada há pelo menos 2 décadas. Ela tem o aluno como foco, e ela conversa muito com a concepção da Escola da Ponte, porque é isso, o aluno é o foco, e o adulto, o professor aqui no caso, ele é o mediador do conhecimento, de como o aluno vai conduzir o próprio saber, né? Então, como é que a gente constrói isso na escola, né? Então, lá no Átrio, nós não temos um material didático da educação infantil ao ensino fundamental nos iniciais. O professor, ele é autor de tudo o que é feito com o aluno, e ele é autor porque ele vai partir do conhecimento prévio do aluno. Então, a gente entende que o aluno, ele tem uma bagagem, ele tem um conhecimento que é da interação com a família e com outros grupos sociais, e aí nós temos as nossas temáticas. Então nós trabalhamos muito na metodologia de projetos, nossos projetos pautados em língua portuguesa, e aí com base nessa temática, a gente vai fazer com que ele nos diga o que ele sabe. Então, a gente sempre parte, a gente chama de gestão compartilhada, né? Então, a gente lança o tema para os alunos e pergunta o que eles sabem sobre aquilo. E aí, o que eles querem saber sobre aquilo. Então, a gente vai gerir a construção desse projeto didático e das sequências didáticas e outras modalidades organizativas dentro da escola, pautada naquilo que ele já sabe e naquilo que ele quer saber. E aí, com base na BNCC, que tem as habilidades e as competências, a gente vai desenvolvendo atividades.
E aí nós temos o aluno experimentando, o aluno trabalhando em grupo, o aluno fazendo pesquisa, estimulando o aluno a perguntar. A gente devolve, quando o aluno nos pergunta algo, a gente sempre devolve com uma outra pergunta para fazê-lo refletir sobre aquilo que ele está querendo saber. A gente nunca traz nada pronto para o aluno. Nem que seja a pergunta mais simples, quanto é 2 mais 2? A gente vai fazer ele pensar quanto poderia ser 2 mais 2, e a gente respeita as estratégias pessoais, o desenvolvimento do raciocínio, e o erro, na concepção construtivista, o erro, ele é um estímulo para o aprendizado, ele não é um entrave. Então, para a gente, estar uma atividade errada não é um problema. Partindo do erro, a gente socializa todas as estratégias e as próprias crianças percebem e chegam a uma conclusão coletivamente do que seria a resposta mais adequada para aquela situação. Acho que eu respondi, não? Não, respondeu. Você respondeu tão bem que já deu tempo aqui da Priscila Santana falar assim, nossa, aonde que fica esse colégio? Depois a gente passa aqui, viu? Na ponta da praia. A informação. Mas, Gisela, só complementando então aqui o que a Maria Rita trouxe, você queria falar alguma coisa sobre a Escola da Ponte? Você acompanha o trabalho deles? Você poderia dar algum tipo de depoimento? Eu não sou super conhecedora, eu conheço um pouco do construtivismo. Eu só queria complementar o que a Maria Rita falou, porque eu acho que uma das questões é a preocupação que os pais têm com esse tipo de método. Né? Na medida em que eu sou coroa, minhas filhas são mais adultas, mas eu sei, eu acompanho, eu tenho pacientes, a gente vive aí, né? Muitos pais que querem conteúdo, e querem prazo, e querem resposta. Então, assim, esse tipo de colégio pressupõe também pais que entendam isso e que suportem isso. Né? Aí eu vou falar uma questão de gênero, que também tradicionalmente é um estereótipo, mas os homens são muito mais preocupados com conteúdo, que tem que ser, que ele não vai saber. Como é que um moleque, não sei em que ano, ele não sabe quanto é 2 mais 2? Então, esse tipo de preocupação, eu imagino o trabalho que a escola tem também com os pais, de preparo para eles suportarem o tempo da criança, né? Eu, embora seja coroa, fui alfabetizada pelo método Montessori, estudei no Tarquínio, tinha aquelas fichas, cada um vai preenchendo as fichas e fazendo no seu ritmo. O construtivismo é maior do que isso, é além disso, mas ele pressupõe uma relação que vai se dar em ritmos diferentes, porque são pessoas diferentes e em tempos diferentes. E aí os pais ficam angustiadíssimos. Hoje o mundo tem uma pressa que não nos ajuda em nada. Né? Então, o que o Ronaldo falou, eu concordo inteiramente, é uma frustração você se formar e não... Porque a formatura é um rito, né? É um símbolo de um processo e tal. Mas os alunos de terceiro ano, se não entrar na universidade o ano que vem, entrar no outro. Tem o que tem de gente que faz o primeiro ano de engenharia, depois vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o quê. Todo mundo tem que entrar com 17, 18. Não precisa. Não precisa. Você pode trabalhar um ano, faz um ano sabático. Não é ano sabático, é um privilégio, mas trabalhe, pesquise, ajude alguém, faça alguma coisa, enquanto você amadurece, né? Você escolher com 17 o trabalho que você vai ter pro resto da sua vida é muito pesado, né? Então, esse trabalho construtivista, ele é um trabalho que treina o aluno, a pessoa, né? Treina uma pessoa a se perguntar o tempo todo. Isso para um psicólogo é maravilhoso. E a gente cuida, sabe, Gisela? Vou interromper um pouquinho, assim. A gente cuida também para formar os pais. Porque isso é uma angústia, né? Até o processo de alfabetização, eles esperam a conta armada numa determinada faixa etária. Então, a gente cuida de formar os pais. Então, tão trabalhoso quanto formar os filhos. Né? Sim, mas é necessário, porque o modelo que mesmo nós, professores, né? A gente teve que desconstruir a maneira como aprendemos para aprender como os alunos aprendem, né? E pensar como eles pensam. Então, a gente tem esse trabalho de formação dos próprios pais. Então, as nossas reuniões de pais no modelo presencial, elas eram formativas. A gente trazia estudos de caso dentro da própria sala de aula para poder explicar para o pai como é que esse aprendizado acontece, porque a gente também entende que a escola, ela é da comunidade, ela não é só o professor e o aluno tem a família
a família também contribui para esse processo. Então, a concepção construtivista, eu sou apaixonada pela escola onde eu trabalho, enfim, pela concepção que a gente trabalha, mas é um olhar que está para além dos livros, dos cadernos, do ler, escrever e contar. Eu acho que esse é o primordial. Legal. Ronaldo, a gente está com o nosso tempo estourado aqui já, mas ao mesmo tempo fico contente e alegre, né? Porque eu vejo aqui o tamanho da audiência, o tamanho das perguntas, que infelizmente eu não vou poder ler aqui, eu já vou citar o nome aqui das pessoas, mas pelo menos isso mostra que o pessoal está afim de escutar sobre educação, que a educação é importante, né? Que a educação é importante, a gente ter isso como base de vida, enfim, né? Bacana isso, né? Rogério, olha, quero parabenizar hoje você, toda a equipe do Sem Pauta, por trazer hoje nesse programa duas pessoas que vivem esse ambiente nos seus dois extremos, né? Lá embaixo, lá no Baixa, lá no ensino fundamental, e aquele que está lá na universidade, tá? O Brasil precisa discutir educação. Tá? Nós só vamos construir um país rico, um país forte, um país desenvolvido. Nós só vamos entrar no grupo dos países efetivamente ricos quando nós tivermos educação. Não fazer de conta que estamos educando. Educarmos com métodos, tá? Educarmos com que possamos estar formando bons profissionais, formando bons técnicos, bons cientistas, tá? Boas pessoas, criar uma cultura realmente de riqueza na educação. Tá? Isso é o que faz um país crescer. Isso é que toda grande nação teve por base a educação. Tá? E nós temos que estender isso lá na ponta, lá nas franjas das cidades, onde estão as pessoas menos desfavorecidas, que o Estado também chegue com toda a qualidade necessária. Então, parabéns pelo programa de hoje. Eu sou apaixonado. Eu tive a oportunidade de lecionar alguns anos no ensino superior, né? E sou um apaixonado pela educação. Nos preocuparmos em formar todas essas pessoazinhas pequenininhas que estão chegando, que têm um direito à partida igual, para que nós possamos criar uma nação forte mesmo, um país rico, com educação. Não tem saída, é educação. Legal. Ó, Emanuel Obrigado, já vou me despedindo aqui também, que o tempo está acabando, tá bom? Gisela, Maria Rita, Rogério, muito obrigado. E os nossos amigos também, meu agradecimento aí por ter prestigiado a gente. Obrigado, viu, Ronaldo? Olha, Emanuel Kant já falava, o homem, né, nada além daquilo que a educação faz dele, né? Educação é tudo, gente. Ó, rapidinho aqui, Érica Lopes, obrigado, Antônia Silvia Carvalho, Ademar Marçal, Edenise Rosa, meu amigo Márcio Seco também aqui acompanhando a gente, a Liliane Hartmann, eu acho que é isso, Liliane Hartmann, o nosso Valmir Lopes também aqui, jornalista Valmir Lopes acompanhando a gente, obrigado, viu, Valmir, pela participação, Diogo Rodrigo Silva dos Santos também fala aqui do Boqueirão, aqui de Santos, a Cristina Bestileiro, acho que é esse Bestileiro, aqui do Gonzaga também participando, Débora Gomes Galvão, Caroline Harbway, Beatriz Pereira, Renata de Mello, Daniela Muleiro e Nilton Pereira dos Santos, que, aliás, tá um pouco bravo aqui com os professores, que ele fala assim, o professor precisa mandar os alunos a lerem, precisa ler, leitura para a galera, aqui fala o Nilton Pereira dos Santos. Obrigado. Aliás, algumas pessoas aqui que mandaram algumas perguntas, inclusive pedindo aqui a sugestão do colégio aqui da Maria Rita, depois a gente vai passar direitinho para vocês aqui, a gente manda aqui pelo Messenger de vocês, tá bom? E eu queria desde já aqui, ao vivo, pedir para a Maria Rita e para a Gisela, para que vocês voltem aqui ao programa já em breve, eu vou entrar em contato com vocês para a gente retomar o assunto, até porque esse assunto é absolutamente inesgotável e essencial, né? Deixa eu já, portanto, então, já ir me despedindo aqui primeiro da Maria Rita, né? Obrigado, viu, Rita, pela participação aqui, foi excelente, parabéns, né? A gente realmente, para nós como cidadãos, é sempre um orgulho ver profissionais como você, né? Também tendo orgulho de encher o peito e falar que eu amo a minha profissão, eu amo aquilo que faz, né? Parabéns, viu? Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei nervosa lá no começo, não sabia como é que era, mas foi uma delícia conversar com vocês.
Acho importante a gente entender que o professor, a escola nunca foi tão importante na vida das pessoas, o professor precisa ser valorizado, o nosso ofício ele é fundamental para a formação do cidadão e do indivíduo como um ser integral e íntegro. Então eu tenho muito orgulho mesmo da minha profissão, gostaria que ela fosse muito mais valorizada do que de fato ela é, e estudamos, nós lá no colégio, eu enquanto pessoa, estudamos arduamente para mantermos viva essa chama do aprender, que ela é o mais importante. Se a gente estimula o aluno a aprender, fazendo muita leitura, porque lá na escola a gente faz também muita leitura, a gente com certeza tem um futuro melhor. Tem alunos nossos alunos formados, costumam dizer que eles saem do átrio, mas o átrio não sai deles. Então, é isso que a gente quer para a nossa vida. Muito obrigada. Legal, Rita, muito obrigado você aí pela participação. E, antes de falar com a Gisela, Aristóteles, né, falava, a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. É isso mesmo, né, Gisela? Obrigado, né, pela participação aqui. É sempre muito bom tê-la aqui e ouvir aí todo o seu conhecimento na área. É sempre um prazer, viu? Obrigado. Eu gosto de participar, trocar ideia, conhecer a Maria Rita e o Ronaldo, que eu não conhecia. Acho legal saber que tem uma escola dessa qualidade, desse nível na cidade, e pessoas envolvidas e comprometidas com a educação. É o que o Ronaldo falou, só a educação tira a gente da situação que a gente está. E falar para o Newton que a leitura é tudo, né? A leitura nos leva, nos transporta, nos traz conhecimento, alegria, prazer, fantasia, tudo. Então, a leitura sempre foi e acho que continua sendo a base do conhecimento. Obrigada, viu, Rogério, pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Gente, e o prazer foi meu também ter tanta gente aqui participando conosco. Obrigado pela participação de vocês. Como eu disse aqui, o que a gente puder responder aqui depois separadamente, a gente vai responder a todo mundo, né? E está feito aqui o compromisso aqui da gente trazer aqui tanto a Gisela como a Maria Rita. O Ronaldo, todas as quarta-feiras, já está conosco. Então, para a gente fazer um novo bate-papo aqui sobre educação. Tá bom, gente? Muito obrigado. Amanhã, o programa Sem Pauta está de volta. Flávio Santana vai estar aqui comandando o programa a partir das 19 horas, com convidados sempre muito especiais. Gente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e, portanto, até amanhã. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Até, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.